de 1 Reis 17. 1 Reis 17. Nós vamos ler de 1 ao 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, de 1 ao 16. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comerão ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Numa época em que Israel estava vivendo uma apostasia tremenda, em que muitos haviam trocado o Senhor pelos deuses falsos, muitos haviam deixado de adorar o Senhor para adorar deuses falsos, como Baal e tantos outros. E nós vemos aqui, no capítulo anterior, a respeito do governo de Acabe, do rei Acabe. Este rei que, conforme a palavra de Deus nos diz, ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E não é incomum nós encontrarmos expressões como esta, não é? A respeito dos reis, principalmente de Israel, principalmente do Reino do Norte. Fez ele o que era mal perante o Senhor. E nós vemos também, como se fosse coisa de só menos, não é? Andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Ele tomou essa mulher perversa, esta mulher maligna, ele a tomou por mulher, para completar ainda mais, para completar a sua impiedade, a sua perversidade,
diante de Deus. E nós vemos que ele, Acabe, o rei de Israel, ele foi e serviu a Baal e o adorou. Nós vemos que ele levantou um altar a Baal, no templo de Baal, que ele mesmo edificara em Samaria. E ele fez também um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações, diz a palavra do Senhor, mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel, mais do que todos os reis que foram antes dele. É muito difícil nós compreendermos atitudes assim. Um povo que é o povo de Deus, um que foi constituído rei deste povo de Deus, que tinha tantas experiências com o seu Senhor, desde a sua criação, a sua saída da terra do Egito, as obras milagrosas do Senhor, os grandes sinais operados pelo Senhor no meio deles, a presença do Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra entre eles. Nós lermos a respeito de que pessoas assim, líder deste povo, trocar o Senhor por uma simples imagem, por um Deus que na verdade não existe, prestar culto, edificar um altar, edificar um templo, um altar e adorá-lo, virando as costas ao Deus verdadeiro, irritando ao Senhor. Essa é a situação do povo de Israel. Mas nós lemos aqui sobre o nosso Deus, o mesmo Deus de Israel, o Deus verdadeiro, fazendo manifestar o seu poder para humilhar Israel, para humilhar o seu rei, para humilhar o seu governo. Nós temos aqui o Senhor falando através do seu servo Elias falando a palavra do Senhor, em que haveria ali 3 anos e 6 meses de seca, como diz Tiago, no capítulo 5, e também o próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, que houve naquela época 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio de seca. E o importante é que o Senhor previu isso, predisse isso, falou a Acabe através do seu servo Elias, naquele tempo em que eles estavam invalidando, eles estavam tentando anular o culto a Deus, a Javé, ao Deus verdadeiro, ao verdadeiro Deus de Israel. Estavam tentando anular o culto a Deus, trocando o Senhor por Baal e por outros deuses. Então o Senhor vem falar através de Elias a respeito desta seca. Esta seca duraria, como nós lemos aqui, anos, né? Como nós temos dito, depois interpretada pelo Senhor e por Tiago, 3 anos e meio. E também a chuva só voltou quando Elias, usado pelo Senhor, veio falar novamente a Acabe que a seca estaria chegando ao fim, que a chuva viria. E a chuva veio depois de novamente Elias orar ao Senhor. Ele orara para que parasse de chover. E ele orou novamente para que a chuva voltasse. E o Senhor fez tudo conforme a palavra dita a Elias. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, né? De fato, uma vida ligada ao Senhor, uma vida na intimidade do Senhor. Ele disse: não haverá nestes anos nem orvalho e nem chuva. Muito triste, não é verdade? Eu lembro quando a gente morava no sítio, naqueles períodos de seca, às vezes passavam meses sem chover, e os pastos secavam, o gado não tinha o que comer. Eu lembro que meu pai, ele às vezes falava assim: vamos soltar o
o gado mais cedo, as vacas de leite, os bezerros mais cedo, porque a grama, a palha seca, o capim seco está molhado, né? E o gado comia o capim seco molhado.